Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal. E novamente atualizando uma das listas que vocês mais me pedem, que é até R$2.000. Vocês estavam me pedindo muito e principalmente eu precisava atualizar ela, principalmente por conta da nova taxação. O último vídeo que eu fiz tinha muito celular que era importado, então meio que tipo assim, o preço que entraria na faixa de preço de R$2.000 acabou extrapolando um pouquinho. Mas por sorte, alguns celulares também abaixaram de preço aqui no Brasil, então a gente consegue muitas coisas até essa faixa de preço. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E novamente, assim como sempre, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E detalhe, comente aí uma marca aí que vocês querem que eu traga vídeo, né? No caso, que eu traga mais desses celulares. Marcas mais diferenciadas, tipo Honor, Oppo e tudo mais. Porque eu vejo o pessoal me pedindo, mas normalmente, tipo assim, é um ou outro. Eu não sei se realmente vocês querem ou algo assim. Mas, sinceramente, dos celulares que eu vi dessas marcas também não tem um custo-benefício tão bom assim quanto esse. Enfim, bora logo pro vídeo. Bom, vamos lá. De cara, começando pelo modelo mais barato de todos. Cara, esse celular aqui não vai sair das minhas listas por um bom tempo. Ele foi um modelo lançado recentemente e ele foi simplesmente um destruidor de concorrente. Sério, esse celular é muito bom. E ele é simplesmente o Samsung A14. Na minha opinião, dentre esses modelos mais baratinhos, ele foi o melhor custo-benefício lançado até então. E na minha opinião, foi um dos melhores lançamentos da Samsung. Sério, o celular é simplesmente incrível. Ele tem um preço bom, ele é super lindo, ele é extremamente potente para a faixa de preço dele. Tem uma bateria também muito boa, câmeras excelentes. Ele é um celular mais completo nessa faixa de preço. E vamos lá, o ponto principal dele, né, o coração, o cérebro, né? Eu acho que seria mais cérebro. O cérebro desse carinha seria o processador dele, até porque o processador é meio que o cérebro, hein? E no caso é o Exynos 1330. E é meio que aí que a gente encontra o custo-benefício dele. Isso porque além dele ser um processador muito potente, essa nova geração dos Exynos tá muito potente. Ele realmente trouxe modificações muito boas, principalmente em comparação com as linhas anteriores. Cara, ele simplesmente dá uma surra em todos os processadores dessa faixa de preço. Pode pegar aí um Helio G99 que vem na linha Poco M5. No caso do M5S vem com um processador diferente, mas ainda assim ele perde em alguns aspectos de potência. Obviamente o Snapdragon 680 ele também já perde. Então realmente ele é um processador muito bom. Além disso, ele tem um consumo de bateria muito bom, o que torna também a bateria muito boa. Ela vai durar bem mais na mão nesse celular. Ele também já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, que é mais ou menos o mínimo necessário hoje em dia. Tem câmeras maravilhosas e junto a um design também super lindo. As câmeras da Samsung são muito boas. Cara, se você quer um celular bom, câmera boa, que não seja iPhone, que obviamente é extremamente caro, vai pra Samsung que é sucesso. Inclusive eu gravo com Samsung. Eu gosto muito da qualidade de imagem e também da qualidade de cor da Samsung. Na minha opinião é um ponto que ela acerta absurdamente. E talvez o único lado ruim desse carinha aqui seja a tela. Ele na minha opinião foi o único ponto negativo entre aspas. Isso porque aqui ele vem com uma tela de 6.6 polegadas IPS LCD. Ela já traz 90 Hz, que é relativamente bom. Porém eu só não gostei que as bordas são muito grossas. Eu particularmente não gostei disso. Tipo assim, o celular é muito lindo de trás, mas de frente ele é meio pai. Lindo de trás, lá ele ficou meio estranho. Mas enfim, no geral, esse celular, nessas especificações, ele realmente é o melhor custo-benefício de todo. E aí entra o ponto principal, que é o seu preço. Ele tá variando aí na casa dos R$1.200 até R$1.400, o que é um preço excelente pra esse celular. Se você tava pensando até em pegar um Poco M5 ou até algum outro smartphone mais ou menos nessa mesma faixa de preço, em torno dos 1.000 a 1.400, economiza um pouquinho mais e vai pro Samsung que, cara, é sucesso. Esse celular é muito bom. Outro modelo que vocês me perguntam muito, que é com relação ao Redmi Note 11S. Porém, se você economizar um pouquinho mais, você vai para outros modelos, indo até pro próprio Samsung A14, ou você pode gastar um pouquinho mais e já ir também pro Redmi Note 12 5G. Ele é um celular muito bom, um excelente concorrente do Samsung A14, eu já cito em vários vídeos. Ele tem o Snapdragon 4 Gen 1, que é um excelente processador, ótimo para jogo. Inclusive eu diria que o Samsung é mais pro seu dia a dia e o Redmi seria mais para jogos. Até porque aqui a gente também já tem um celular com 120 Hz com uma tela AMOLED, ou seja, uma taxa de atualização maior e uma fidelidade de cor melhor. Sem contar que ele também já tem 4 ou 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, que também já dá uma folguinha a mais aí pro jogo. Com relação ao seu preço, ele tá numa média aí de em torno aí de uns R$1.500. Ele normalmente é um pouquinho mais caro que o Samsung A14, mas é aquilo, eles vão te fornecer experiências completamente diferentes. Mas ainda assim eu iria pro Samsung A14. Subindo um pouquinho a régua, normalmente a gente iria pra um Poco X5 Pro, até porque ele era um dos melhores celulares e inclusive na minha opinião ele foi um dos melhores lançamentos da Xiaomi. Porém aqui no Brasil o custo-benefício dele foi pro buraco. Isso porque antes que no AliExpress a gente comprava aí por uma média de R$1.500, agora ele está sendo vendido aqui no Brasil acima dos R$2.000, que é um preço ridículo para esse celular. Ele é um celular extremamente
extremamente bom, excelente, com configurações incríveis, um processador muito bom. Porém, por mais de R$2.000, eu diria que não vale muito a pena. Porém, eu encontrei uma versão ainda melhor, que nesse caso é o Mi 11 Lite 5G. O maior diferencial desse carinha é o processador, que no caso ele já vem com o Snapdragon 780G e tem um consumo de bateria tão bom quanto do processador que vem no Poco X5 Pro. No caso, ele é mais potente, tem mais ou menos o mesmo nível de consumo de bateria, que no caso é uma das maiores características dessa linha, desse processador no caso. Ele tem um consumo de bateria muito bom. Sem contar que aqui a gente também já tem uma tela AMOLED de 90 Hz. Sim, poderia ser 120, mas ainda assim, pelo preço que ele tá sendo vendido, é muito bom. E sem contar uma bateria que é um pouquinho menor, que é de 4.250 mAh, que novamente é um pouquinho menor, só que esse processador tem um consumo de bateria muito bom. Então meio que você tem uma perda e no caso um ganho de outro lado. Enfim, sem contar que ele já tem 8 GB de RAM e 128 ou 256 de armazenamento, ou seja, já tem uma baita folga aí pros jogos e também mais armazenamento. Um detalhe, memória RAM não é o que vai dar desempenho, ela ajuda um pouquinho na multitarefa, mas não é isso o principal. Mas ainda assim tem sua importância. Mas o maior fator de escolha dele foi com relação ao seu preço. Isso porque é diferente do Poco X5 Pro, aqui a gente tem um celular mais potente e tão bom quanto, na minha opinião, só que você encontra ele numa faixa aí de R$1.800, que sinceramente nessa faixa de preço aqui no Brasil eu não encontrei absolutamente nada que bate de frente com ele. Não encontrei nada que traga exatamente a mesma configuração ou até algo superior por esse mesmo preço. Ele foi o mais barato que eu consegui. E realmente ele é um celular incrível. Mas se você quiser, a gente também tem um outro modelo que é excelente também. No caso é o Samsung A54. E calma, não, eu não estou sendo patrocinado pela Samsung. Eu acho que eu seria o último ser da face da Terra que seria patrocinado pela Samsung. Até porque o que eu faço de vídeo falando mal dela é brincadeira. Mas essa linha, como eu disse, ela realmente está muito boa. No caso do lançamento, como eu disse, a gente tem o A14, o A54 e o A34. Dentre esses, o A34 é o único que não vale muito a pena. Pelo preço que ele tá sendo vendido, que ele entrega não vale mesmo. Inclusive, ele tá bem caro. Porém, o A54 deu uma caída de preço e ele tá mais disponível hoje no mercado. No geral, esteticamente, ele traz mais ou menos o mesmo design do A14. Uma pegada bem minimalista e eu particularmente acho muito bonito. Sem contar que aqui a gente já tem uma evolução de armazenamento e também memória RAM. Aqui a gente vai pra 8 GB de memória RAM. E sem contar 128 ou 256 de armazenamento. E não para por aí, aqui a gente também tem um upgrade na tela. A gente vai de uma tela IPS para uma tela AMOLED, tem uma fidelidade de cor melhor. E também vai de 90 para 120 Hz. O que também já é uma baita diferença, principalmente levando em consideração que é uma tela da Samsung. Pra quem não sabe, a Samsung é referência em tela no mercado. Mas qual que é o ponto principal? Novamente, o processador. Isso porque aqui a gente tem um Exynos 1380. E no caso também é um excelente processador. Ele também já tem uma baita performance. Ele fica um pouco atrás no quesito desempenho aí com relação ao Mi 11 Lite 5G. Mas ainda assim eu quis deixar esse modelo na lista não só pela questão de desempenho, mas como também os outros fatores que eu disse. A tela, além de ser muito boa, a Samsung tem um fator que ela realmente traz câmeras muito boas e a experiência que você tem com o celular é muito completa. Não é à toa que eu gravo com Samsung, porque eu consigo ter muitas coisas num celular só. Ele tem muitas funções, muitas funcionalidades. E é por isso que eu particularmente gosto de citar esses modelos. Porém, se eu fosse você, eu ainda economizaria um pouco mais e iria pro famoso S20 FE. Eu sei que ele tá sendo um celular meio retrógrado, mas na minha opinião, ele é um dos celulares mais completos pra você ter hoje em dia. E adivinha só, eu tenho um e inclusive esse vídeo tá sendo gravado por ele. Como eu sempre digo e repito, o S20 FE, além de ser extremamente potente, ele tem uma característica muito boa em específico, que além de trazer uma tela maravilhosa também de AMOLED com 120 Hz, ele tem uma bateria que me agrada muito. O pessoal reclama da bateria do S20 FE, mas eu particularmente gosto. Mas o ponto principal dele, além de um processador muito bom, que no caso é o Snapdragon 860, aqui a gente também já tem câmeras excelentes, como dá pra ver, e um modo em específico que me faz recomendar muito esse modelo, que no caso é o Samsung Desk, onde basicamente você consegue transformar o celular num desktop, e isso é incrível. Eu basicamente gravo os meus vídeos usando essa função, e basicamente ele tem uma característica que a Samsung fez uma parceria com a Microsoft, e resumidamente eu consigo controlar o meu celular pelo meu Windows. Isso é incrível, cara, muito bom mesmo. Então meio que você não só ganha com relação à potência, como você ganha nas funcionalidades que o celular traz, cara, e isso é único. Nenhum celular, tipo assim, eu não entendo porquê, mas nenhum celular traz o nível de funcionalidade que a linha S traz. Então é por isso que eu recomendo tanto. Porém, o S20 FE tem um lado negativo, que ele vai começar a parar de receber atualizações a partir do ano que vem, mas ainda assim é um excelente celular quando a gente fala de potência. Detalhe, tem o S21 FE, mas na minha opinião ele tá muito caro. Eu cheguei a ver ele, tipo assim, custando quase R$3.000. Mas se estiver na mesma faixa de preço que tá sendo vendido o S20 FE, que é na faixa aí dos R$2.000, eu super recomendo você ir pro S21 FE, até porque é um celular mais recente. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, tentando atualizar todas as listas que eu já fiz aqui no canal, até porque essa taxação realmente ferrou um pouquinho a gente, mas faz parte. Eu acho que é isso. Novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Valeu e falou!